Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do Livro dos Espíritos em formato de aula para vocês. Nós estamos no capítulo 1 da segunda parte, que fala sobre os espíritos. Então, é o capítulo dos espíritos. Nós já falamos sobre a origem e natureza dos espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o mundo normal primitivo, ok? Então, vamos lá. Mundo normal primitivo. Lembrando que o livro é escrito por Allan Kardec e pelos espíritos, tá bem? Eu vou aumentar aqui pra gente poder ver. Deixa eu ver se eu aumentei muito. Aumentei muito, peraí. Pronto. Então, mundo normal primitivo, pergunta número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E aí, os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E aí os espíritos respondem: o principal é o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita existe antes do mundo corpóreo. E o mundo corpóreo não sobrevive a tudo. O mundo espírita sobrevive a tudo. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E aí, os espíritos respondem: de certo, então, sim, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido. Esses mundos, o espírita e o mundo corporal, são independentes. Contudo, porém, entretanto, mas, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, apesar do mundo corporal poder deixar de existir ou nunca ter existido, não, o mundo espírita e o mundo corporal não deixam de ter relações, né? Eles se relacionam o tempo inteiro, porque ele fala, ó, é incessante, então não para essa relação entre ambos, ok? Porque um reage ao outro incessantemente, sem parar. O mundo espírita reage ao mundo material ou mundo corporal e o mundo corporal reage ao mundo espírita e vice-versa. Incessantemente, sem parar. Número 87, pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Por exemplo, algo que tem barreiras, não é? Que tem fronteiras, uma região que tem fronteiras no espaço, eles ocupam essa região, e aí os espíritos respondem: os espíritos estão por toda parte, então está por todo lado, povoam infinitamente os espaços infinitos. E aí ele diz: tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado. Então nós temos muitos espíritos do nosso lado o tempo todo, olha, de contínuo. Não estamos sozinhos nunca. Nós temos muitos, não são poucos, muitos espíritos o tempo inteiro do nosso lado, tá? E ele continua: observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então quer dizer que a gente, eles nos observam o tempo inteiro, esses espíritos, atuam sobre nós, olha só, e tudo isso sem que a gente perceba, né? Somente um médium pode perceber, e mesmo assim ele não percebe todos os que estão observando ele, nem todos os que estão atuando sobre ele, tá bem? Por que eles fazem isso? Por que eles nos observam e atuam sobre nós? Porque os espíritos, eles
são uma das forças da natureza. Não tem a força da natureza, não tem o vento, não é? A água, o fogo, tem várias forças, né, da natureza. As tempestades. Então, os espíritos também são uma das forças, das potências. E também são instrumentos que Deus se serve. Então, o Deus, nosso Deus, ele se utiliza dos espíritos para quê? Para que ele sua vontade, né, seja feita. Então, seja feita a vontade de Deus. Os espíritos também trabalham a serviço de Deus. E aí, ele continua dizendo assim: nem todos os espíritos, porém, entretanto, contudo, mas nem todos os espíritos, porém, vão a toda parte. Então, não são todos que, né, podem ir para toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, quanto menos adiantado for o espírito, menos ele vai poder ir por todo lado, né? Então, esses espíritos menos adiantados povoam regiões que são interditadas, regiões que estão circunscritas, regiões que têm fronteiras, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura tanto quanto eu. Um beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.